E a palavra de Deus nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração. Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos. Bendizemos, Senhor, ó Deus, o teu nome. Seja exaltado. Pai, fala conosco, queremos te ouvir falar. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, ó Deus, as nossas falhas. E eu peço em nome de Jesus que toda preocupação externa, se há algo, Senhor, que precisa ser quebrado, destruído, aniquilado, neste dia chamado hoje, para que nós possamos ouvir a tua palavra, que todo o mal caia por terra, que toda distração vá embora. Em nome de Jesus, amém. Queridos, foi falado aqui, hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão ouvindo muito, escutando pouco, ouvindo muitas coisas, mas pouco de valia. E é um tempo de muito perigo, um tempo de muito cuidado. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, que chegaria este tempo, um tempo difícil, trabalhoso, onde o caráter humano estaria degenerado, longe de Deus, mais amigo dos prazeres da carne. Os homens estariam mais preocupados em ganhar, em ter, do que ser. Isso traria então uma degeneração no seu caráter, onde eles seriam gananciosos, gigantanciosos, blasfemadores, egoístas, desafeiçoados entre si, sem amor. É esse o tempo que nós estamos vivendo. É este o tempo que nós estamos vivendo. Queridos, nós aqui somos denominados cristãos. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. E eu quero dizer para você, queridos, como foi dito aqui, há um número enorme de pessoas com a mente cauterizada, ligados apenas a uma sistematização. Estão como robôs, ligados num automático, fazendo aleatoriamente só pelo fazer, mas não com o sentimento, com a força, com o intelecto, assim como a palavra de Deus diz que Deus precisa ser adorado, com toda a tua essência, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu intelecto, com todo o teu entendimento. É assim que o Senhor quer encontrar você e a mim, queridos. A palavra de Deus nos diz que Ele procura os adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. E a adoração, queridos, não está atrelado somente a um momento de culto. A adoração não está atrelada somente a um momento de louvor, onde nós levantamos nossa mão e soltamos a nossa voz. Adoração é tudo que permeia a tua vida, a tua existência. Desde a hora que você foi colocado neste mundo, que você foi soprado aquele fôlego de vida, e você começou a chorar ali, naquele momento você começou uma vida com um propósito, e você precisa ser encontrado como adorador, porque o Pai está te procurando. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Amém. Quem está entendendo essa palavra? Amém. É tudo que fazemos,
é todo o nosso manifestar, é todo o seu caminhar, pensar, olhar, ouvir, existir. A todo instante o Pai procura o verdadeiro adorador. E Paulo aqui estava falando à igreja de Filipos, que estava situada na Macedônia. E eles estavam também vivendo já um período semelhante, tal qual estamos vivendo, onde a rapina humana, a fabilidade humana, aquilo que nos acompanha desde lá do Éden, que é o pecado que nos instituiu de Deus, ali ele estava enfrentando também algo assim. Ele teve conhecimento de que aquela igreja havia pessoas com sentimentos vaidosos, lutando por cargos, por poder, sentimentos de orgulho, de avareza. A saber, queridos, preste atenção, a avareza é idolatria, idolatria é maldade. E Deus abomina a maldade no coração do homem. Quem está entendendo essa palavra? Então ele manda essa recomendação, esta exortação e diz: queridos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quem está entendendo? Queridos, o pecado nos roubou de Deus. O primeiro Adão, ele nos trouxe morte, maldição. Mas em Cristo Jesus, Deus nos amou de tal maneira que ele o entregou e ele se humilhou por mim e por você. Haja em vós o mesmo sentimento, um sentimento de humildade, um sentimento de compaixão, um sentimento de renúncia, um sentimento de amor. Aleluia. Quem está entendendo? Ah, Jesus. Queridos, será que estamos sendo encontrados como verdadeiros adoradores? Será que a nossa vida tem louvado verdadeiramente ao Senhor? Será que a nossa vida tem cumprido o propósito para o qual Ele nos designou, de ser adorado, ser glorificado e ser louvado para sempre? Porque esse é o fim da vida humana na terra. Não vai pensar você que esta vida cotidiana, este frenesi, esta loucura que nos cobra e nos faz caminhar a conquistar coisas nesta terra, que é isso que Deus planejou para ti. Não. O que Deus quer de você é a tua entrega total, é a tua confiança. Ele quer cuidar de você. A palavra de Deus vai nos dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho da que edifica. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeados, o pão de dores. Queridos, cuidado. Maria escolheu a melhor parte, enquanto Marta estava cumprindo aquilo que era de praxe cumprir. Ela não estava pecando, ela estava cumprindo a lei, de que quando uma pessoa adentrasse a sua casa, ela deveria servi-lo. E Marta estava correndo de um lado para o outro, preocupada em servir a Jesus, mas Maria, ela deleitou os seus pés de Jesus, e ela recebeu os seus ensinamentos, a tua palavra, a ponto de Marta olhar para Jesus e falar: mestre, não te incomodas que só eu te sirva? E ele dá uma resposta: Marta, 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 muitas coisas têm te atormentado, incomodado você,
Tem afligido o seu coração? Não somos nós hoje assim, talvez? Será que não está na hora de voltar aos pés de Jesus? Quem está entendendo esta palavra? Amém. Preste atenção, igreja. O importante é que nós entendamos, não só os santos. Sabe, queridos, Maria escolheu a melhor parte e ninguém ia tirar dela isso. Palavras de Jesus. Sentimentos corruptos, enganosos é o que tem no nosso coração. Não é tempo de perder tempo, queridos. Eu quero dizer para você, amada igreja, é tempo de chegar lá, é tempo de sermos encontrados como verdadeiros adoradores, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, pura, imaculada, uma igreja que está rendida aos seus pés, confiante nele, que não está correndo de um lado para o outro sem saber o que está fazendo. Não deixe que as distrações deste mundo, não deixe que as paixões e as cobiças deste mundo tire você do centro da vontade do Senhor. Sabe, queridos, a palavra diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, crê nele, deposita tua confiança nele, deleita-te nele, e ele satisfará o desejo do teu coração, ele vai cuidar de nós. Amém. Em outra feita, Jesus vai dizer que nós não deveríamos andar ansiosos com nada do que haveríamos de comer, beber ou vestir, porque ele cuida de nós, queridos. Porque ele tem cuidado das ervas que logo morrem, ele tem cuidado de aves que voam e não plantam, mas tem todo dia o seu sustento. E Paulo aqui está dizendo: tenha em vós o mesmo sentimento. Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque é por essas coisas que entra a avareza e a dureza no coração humano. São por essas coisas, pela cobiça de querer ter, de possuir, e nós vamos nos perdendo na loucura dos nossos próprios pensamentos. Nós deixamos de valorizar o importante e começamos a correr atrás daquilo que é urgente apenas. Só que o urgente passa. Quem está entendendo essa palavra? É tempo de descansar. É tempo de renunciar o nosso orgulho, como foi ministrado aqui. A justiça humana diante de Deus, ela é trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? É aquelas faixas que os leprosos tinham nos seus corpos. A lepra naquele tempo, ela não tinha cura. Eles ficavam em isolamento, e aquelas faixas cheias de pedaços de carne humana, apodrecida e pus. Aquilo é trapo de imundícia. Qualquer julgamento, juízo que você deter contigo, eu sou assim, eu faço assim, eu mando, é eu que domino, diante de Deus é como trapo de imundícia, não serve, a não ser para servir de testemunha contra ti no dia do juízo. Quem está entendendo? Amém. Assim como a avareza e o dinheiro. A palavra de Deus fala que o dinheiro dos ricos vai servir, a avareza deles vai servir como testemunho no dia do juízo contra eles. É pecado ser rico, pastor? Não. A riqueza é de Deus, ele é dono do ouro e da prata. Pecado é você adorar isso. Pecado é você colocar isso como um Deus na sua vida. Como um escravo daquilo. Se você se estiver enxergando como escravo de algo nesta manhã, daquilo que estamos trazendo à luz,
Eu quero te dizer para você, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se você está se sentindo escravo de algum pensamento, de algo que está sendo trazido à luz nesta manhã, reconcilie-se com Deus. Tenha em vós o mesmo sentimento de humildade. Ele humilhou, ele se humilhou. Há um ditadinho aí errado na boca do povo. Os humilhados serão exaltados. Isso não é bíblico, queridos. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha, Jesus, ele se humilhou. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se humilhou em figura humana, tomando no meu e no seu lugar a maldição de todo o nosso pecado, de toda a nossa culpa. Ele foi como o cordeiro mudo. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, feridas. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele se entregou por mim e por você. Que haja em vós o mesmo sentimento. Aí, queridos, alguém pisa no nosso calo e nós temos a síndrome de Caleb, né? É isso, pastor? O que ele fala? Eu matei porque pisou no meu pé, é isso, pastor? Queridos, isso é ter o mesmo sentimento de Jesus? Jesus, ele nos ensina a perdoar os nossos inimigos. Ele ensina-nos a orar por quem nos persegue. Ele diz que se alguém bater na face direita, ignore da esquerda. Ele diz assim que se alguém roubar a capa, dá também a túnica. E na época aí do armamento, da liberação, né, assim, de um afrouxo da lei, para que o homem pudesse se armar, um monte de gente cristã, pequeno Cristo, querendo tirar porte de arma. Eu não consigo entender isso, me perdoe por isso. Eu não sou contra quem tirou porte de arma. Eu não consigo só entender como isso tem identidade com Cristo. Um Cristo que não revidou, que foi levado como cordeiro mudo. Um Cristo que fala para nós, se alguém te bater, dá outra. Um Cristo que fala para você, se alguém te roubar o paletó, dá também a camiseta. Não dá para entender. E nós estamos vivendo este tempo. Nós estamos vivendo este tempo. Um tempo onde os cristãos não têm Cristo. Eles têm o orgulho, a vaidade de fazer a sua vontade, menos obedecer a Jesus. Quem está entendendo? Sabe, queridos, um tempo onde nós vemos irmãos que caminham conosco se levantar contra o reino, o qual ele habita, o qual ele serve. Ele não serve. Como que você pode lutar contra você mesmo? Nós somos parte de um corpo. Que agressão é essa? É falta de Cristo em nós. É falta do mesmo sentimento de nós nos humilharmos. É falta de nós obedecermos. A palavra de Deus diz que Jesus, lá em Hebreus, ele aprendeu obediência pelo que sofreu. A primeira parte das nossas vidas como cristão é aceitar a Jesus e se converter do caminho mau que estávamos vivendo. É aí que mora o problema. Muitas pessoas olham para a cruz, aceitam a Jesus e eles deixam de caminhar
de repente com a multidão, começam a caminhar na contramão. Só que eles chegam e estacionam. Queridos, para sermos plenos em tudo, precisamos passar pelo processo da transformação. Não adianta apenas nos convertermos. É importante que nós tenhamos o mesmo sentimento que Jesus. E a palavra onde nós lemos aqui diz que ele foi obediente até a morte e morte de Cristo. E aí eu gostaria de entrar na mensagem. O caráter de Cristo. Sabe, queridos, o mundo não conheceu Jesus. Pelo contrário, o mundo tem rejeitado a Cristo. Mas o mundo vai conhecer a Jesus pela revelação dos filhos de Deus. Quem está entendendo? Amém. Quem é filho aqui? Amém. Aleluia. O Senhor te chamou para ser filho. E filho tem a identidade do Pai. Filho tem o DNA do seu pai. Filho tem semelhança com o seu pai. Quem está entendendo? Amém. Ele sendo filho, ele se humilhou. E ele foi obediente. Ele foi até o final. Sabe o que é a diferença do caráter de Cristo e o caráter do homem do pecado, Adão? É que Adão transferiu as suas culpas. Quando o Senhor Deus vem e fala: Adão, onde estás? Ele diz: estou escondido, porque estavam nu. E ele fala: mas quem te fez enxergar que estava nu? Comeste do fruto que eu ordenei que não comessem? E aí o que Adão faz? O homem caído, ele transfere as suas culpas. Foi a mulher que você me deu, pô. O culpado é você. Foi isso que Adão fez. Ele jogou para Deus. E aí Deus pergunta para a mulher: mas o que fizeste? E ela fala: foi a serpente. O homem do pecado, o homem que está caído, ele está sempre transferindo as suas culpas. Ao contrário de Jesus, que assumiu as nossas culpas. Ali no Getsemane, Jesus estava aflito, a sua alma estava como alguém que estivesse morrendo, de tanta aflição. Ele teve um fenômeno em seus vasos sanguíneos, e ele chegou a suar sangue pelos seus poros. Hematitriose, se eu não me engano. É um colapso nervoso que o corpo sofre e os seus vasos estouram e o sangue sai pelos poros. Jesus estava neste nível de aflição. Mas quando ele escutou a tropa dos soldados templários vindo: quem é Jesus? Ele não falou para Pedro, Tiago, João. Ele não bateu nas costinhas dele e falou: vai lá agora é com vocês. A parte do milagre era comigo, mas agora é com vocês. Não, Jesus disse: sou eu, o homem, o caráter do homem cristão, o caráter do homem que tem Cristo como Senhor da tua vida. Ele é o caráter do homem que assume a responsabilidade, doa a quanto doer, até o fim. Quem está entendendo? Amém. E é isso que o mundo precisa conhecer. Os filhos. Os filhos que têm o caráter de Cristo. Que não voltam atrás, que vão até o fim. Que não titubeiam, que não murmuram. Quantas vezes nós somos pegos em murmurações? E eu estou dizendo de mim, viu, igreja? Eu estou dizendo de mim. Quantas vezes eu sou pego nas minhas incredulidades? Quantas vezes eu sou traído pelas minhas emoções?
Quantas vezes a minha carne me fez tropeçar, porque ela quer voltar ao pó. E ela sabe que se ela me fizer pecar, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, para mim e para você. Amém. E elas são a causa de não sermos consumidos. Pelo testemunho de Cristo na cruz é que nós somos salvos, queridos. É pelo testemunho de Cristo, do seu caráter naquela cruz que não voltou atrás, é que hoje nós temos poder para vencer a morte. Nós temos poder para vencer a fabilidade humana, os nossos desejos loucos, a nossa carnalidade corrupta, podre, que quer nos levar à morte. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor, Jesus, depois de 40 dias que Ele ressuscitou, Ele caminhou sobre a terra, Ele delegou discípulos para que fossem suas testemunhas. E aí o Senhor, depois de 10 dias, que Ele ascende ao céu, Ele envia o Espírito Santo e se cumpre a promessa: derramarei sobre vós o meu Espírito. E esse Espírito não é um espírito de covardia, mas é um espírito de intrepidez, é um espírito de poder. E é esse Espírito que está sobre nós hoje, queridos. E se você está agora se encontrando de repente, sim, acusado, ou de repente penalizado por alguma falta no seu caráter, na sua existência, na sua caminhada, eu quero te dizer nesta noite: o Espírito Santo que o Senhor depositou em nós, Ele otorgou a você, Ele é o nosso ajudador nas nossas fraquezas. Ele quer te levantar, Ele quer te ressuscitar, Ele quer trazer o caráter de Cristo, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te auxiliar, Ele quer te convencer, Ele quer te ajudar. Quem está entendendo? Mas para isso, quando Jesus foi batizado, a palavra fala que o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Sabe o que eu vejo aí? Que o nosso Deus é um Deus de processos. Não tem como. Você não tem como, queridos, preste atenção, sair de dentro de uma casta de pecado algo bom se não for moído. Quem está entendendo? É por isso que o Senhor nos prova. É por isso que o Senhor nos prova. Porque Ele precisa nos moer. Assim como Ele fez com Cristo. Todavia agradou moê-lo. Cristo foi moído por mim e por você. E se nós somos filhos, Ele disse assim: se perseguirão a mim, perseguirão. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Seja barro mole, humilhe-se diante da potente mão do Senhor. Nós precisamos ser movidos, queridos. Por isso que muita gente está aí frustrada, inclusive na fé, vivendo uma religiosidade que não leva a nada, nem a lugar nenhum. Uma utopia religiosa é aquela casca. Eles se trancaram naquela caixinha e não permitem-se, não se humilham, e não tem como, não vão viver o propósito. Quem está entendendo esta palavra? Pastor, eu não vi a hora que eu assumi aqui, o Senhor me... Aleluia. Sabe por que eu pergunto sempre quem está entendendo a palavra, querido? Porque a intenção aqui não é que você saia com a cabeça cheia. Não é que você veja eloquência nenhuma em quem está pregando, ou que você saia maravilhado, não. A intenção sincera aqui, de verdade,
é que nós saímos daqui hoje constrangidos, amolecidos, dispostos a ser transformados, a permitir que Deus coloque a mão em nós. Sabe, queridos, naquela roca onde o oleiro faz o vaso, o que dá a forma no vaso não é a mão de fora, é a mão que ele coloca por dentro. É ele. Jesus quer te pegar por dentro, porque as coisas com Deus são de dentro para fora. Não é a circunstância externa que vai modificar a sua vida, mas sim o quanto você se abre para receber a mão do Criador dentro de você, transformando, dando forma, modificando. Quem está entendendo? Amém, Senhor. Amém. Ei, ai. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor. Amém. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Derrame sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós, igreja. É o melhor lugar para você se derramar, é na presença do Senhor. Às vezes nós nos derramamos para vizinhos, nos derramamos em redes sociais, às vezes nós nos derramamos no seio familiar, às vezes nós nos derramamos em boteco, com bebidas, com drogas. Eu quero dizer para você, isso não vai trazer transformação na tua vida. Vai trazer uma degeneração. Vai trazer uma extinção. Onde de repente você se vê um trapo de imundícia. Não serve para mais nada. Mas o Senhor, Ele é perito, viu, queridos? Em transformar vidas. Ele é perito em fazer de novo. Não importa o que foi feito até agora. Não importa. Hoje nós temos a oportunidade de nos rendermos novamente nas mãos do oleiro, para que ele possa colocar a mão e começar a dar uma nova forma, do jeito que ele quer. Amém. E não do jeito que nós queremos. É esse que é o problema. O problema é nós querermos do nosso jeito. O Senhor não corresponde à vontade humana, porque a humanidade caída não corresponde à vontade divina. Foi dito aqui pelo pastor, há uma guerra, uma luta entre a carne e o espírito. Está lá em Gálatas. A palavra de Deus fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Quem está entendendo? Amém. Essa é a pretensão, queridos, que vocês entendam a palavra e se permitam. Deixa Deus tocar. Deixa Deus tocar em você nessa manhã. Deixa Deus transformar você, porque é importante ser transformado, querido. Um caráter transformado, um caráter disposto a obedecer a Deus, e isso vai fazer diferença na sua vida. Sabe, nós estávamos falando de riqueza aqui, em Deuteronômio 28 em diante, vai falar sobre promessas e bênçãos do Senhor. São bênçãos físicas, financeiras, de prosperidade nesta área, porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ser feliz em toda e qualquer circunstância, ter o necessário. Essa é a verdadeira prosperidade. Porque há muitas pessoas com palácios, mansões, contas abarrotadas, e estão vivendo uma desgraça dentro do seu lar, na sua vida, em depressão. E eu conheço pessoas assim. São tão miseráveis que só têm o dinheiro. Então, quando nós, na nossa falência humana, na nossa pequenez, achamos que prosperidade e dinheiro não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ser pleno em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. É por isso que o Senhor precisa nos passar por processos. Amém. Em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, vai falar: tendes por ânimo passardes pela
a prova vai trazer o quê? Perseverança, e a perseverança, a esperança. E aleluia, para que sejais aprovados, plenos em tudo. Amém. Quem entendeu? Amém. Plenos em tudo, plenos, sem falta. Precisamos permitir os processos, igreja. Quebrar o nosso erro, quebrar o nosso orgulho e se render. Quem está entendendo esta palavra? Amém. É tempo de renovação. É tempo de novidade de vida. Quem crê nessa palavra? Amém. Aleluia. Tem um louvor para nós aí que... É tempo de renovação. É tempo de fazer tudo novo. Quem está entendendo esta palavra? Aleluia! Deixa o Senhor tocar na tua vida hoje, querido. Sabe, às vezes você estava estagnando a tua fé, achando que não compensava mais, olhando somente para as coisas da terra, mas eu quero te convidar a olhar de novo para o alto. É de lá que vem o socorro. Quem está entendendo? Amém, Senhor. Glórias a ti. Tende por ânimo passardes pela prova, porque ela vai trazer perseverança, e a perseverança é a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Cristo em nós. Amém. Deixa Jesus tocar você nessa noite. Nós vamos estar louvando aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé.